Boa noite para quem está chegando aí. Bom dia e boa tarde para quem está assistindo a gravação. E hoje a gente vai falar então sobre as despesas fantasmas. Tem muita gente que passa por isso sempre, né? Chegou no final do mês e cadê o dinheiro? Sumiu e não sabe para onde ele foi. Né? E então tem muita coisa que a gente chama de despesa fantasma, porque são despesas pequenas que você não percebe, que você vai fazendo ao longo dos dias e das semanas. E quando chega no final do mês, aquele pouquinho que você gastou acabou com o dinheiro que deveria sobrar. Então você começa o mês achando que vai sobrar um dinheiro e no final do mês, cadê? O dinheiro sumiu e você nem percebeu. E o que são essas despesas fantasmas? O nosso cérebro, ele nos engana todo tempo, ele nos prega muitas peças. E a gente não consegue registrar bem essas despesas. A gente acha que vai lembrar sempre de tudo que gastou e acaba não lembrando. Então, por isso, no final do mês, muitas vezes você se surpreende com o dinheiro que acabou e você nem deu conta. E aí, qual que é a estratégia? Tem muita gente que tem muita dificuldade em lidar com o dinheiro. Tem muita gente que sente uma dor real, né? Que realmente é muito doloroso olhar para as finanças e acabam deixando de lado, acabam não olhando nunca, o que só piora a situação. E aí, para isso, quando alguém vai procurar conselhos financeiros, qual que é a primeira coisa que as pessoas falam? Registra todas as suas despesas e corta todo o seu cafezinho, corta os passeios, corta a Netflix, corta todos os prazeres que você tem, né, como se fosse totalmente supérfluo. Eu não concordo com essa abordagem, né, principalmente para as pessoas que sofrem muito com a questão financeira. Eu gosto de pensar que a gente tem que ir pelas beiradas, né? Como se come uma sopa muito quente. Se você botar a colher, tirar uma colherada lá do meio, você vai queimar a sua boca e aí, mesmo que a sopa esteja maravilhosa, estragou tudo, né? Porque você não vai sentir mais o sabor de nada, além de ter queimado sua boca. Então, com finanças, é mais ou menos isso, principalmente para quem tem essa dificuldade, né? Essa dor de lidar com finanças. Vamos devagar, vamos aos pouquinhos, vamos pelas beiradas. E uma ótima maneira de começar é com as despesas fantasmas, mas você não vai olhar para tudo de uma vez, porque justamente para evitar essa dor e esse desconforto. Então você tem que ir lidando com essas questões aos poucos. Vamos devagarzinho, um dia por vez. E aí, como é que você começa então? Começa amanhã já. Amanhã, todos os gastos que você tiver, você vai listando, vai marcando. Você pode fazer um grupo no WhatsApp com você mesmo. E aí, nesse grupo, você anota todos os gastos, né? Ou tira uma foto da notinha, né? Que você pagou o mercado, que você pagou a padaria, que você pagou o café. Ou manda mensagem por escrito, né? Café tanto, padaria tanto, supermercado tanto, paguei a conta de luz tanto, né? Vai anotando. E aí sempre no final do dia ou no começo do dia seguinte, dá uma olhada naqueles seus gastos. E então a maneira que eu gosto de ver, né, de abordar a questão financeira, é no primeiro momento sempre
tentar trazer a consciência sobre esses gastos. É você olhar um pouquinho de cada vez e ir se perguntando: isso realmente é importante? Eu realmente preciso disso? O ideal é fazer isso antes de gastar. Antes de gastar, você se perguntar se aquilo realmente faz sentido, se realmente é necessário, se você pode comprar em outro momento, se você pode esperar para fazer aquela compra. Esse é o ideal, você sempre se perguntar antes. Mas talvez esse seja um passo um pouquinho mais para frente. A gente começa um passinho atrás, que é justamente você fez o gasto do dia e aí você olhar para aqueles gastos do dia e se perguntar se aqueles gastos fazem realmente sentido, foram realmente necessários ou são realmente importantes para você. É bem legal você estabelecer um objetivo, tenha um sonho, né? E persiga esse sonho, persiga esses objetivos. Então, quando você coloca um sonho, um objetivo, e aí você olhar para a sua despesa, você vai pensar, vai se perguntar: essa despesa está me aproximando ou me afastando do meu sonho? Né? Mas, como eu falei, eu sou contra cortar o cafezinho, cortar Netflix, cortar tudo. Porque a gente precisa de diversão, principalmente de recompensas. Então, por exemplo, se você vai cortar várias coisas, né? Ou se você conseguiu ficar a semana toda ali observando seus gastos, controlando seus gastos. Então, se deu uma recompensa. Então no final do mês, no final da semana eu vou naquele café que eu gosto. Ou vou fazer aquele passeio. No final do mês eu vou pegar um cinema ou vou fazer aquela viagem ali para aquele lugar que eu gosto. Então, se recompense também, não fique só reduzindo as coisas. E eu tenho certeza que se você começar a olhar todas as suas contas, você vai encontrar muitas despesas fantasmas ali. Se você já tiver um pouco confortável em olhar todos os dias ali as suas despesas, o próximo passo é você fazer isso com o seu cartão de crédito e com o seu extrato bancário. Tem muitas pessoas que não olham o extrato bancário e não olham extrato de cartão de crédito, justamente por isso que eu falei, porque é uma coisa dolorosa lidar com finanças. Então, para esse tipo de pessoa, continua fazendo ali o controle dia a dia, né? E vai aos pouquinhos ali, dia a dia, reduzindo essas despesas fantasma. Vai tomando consciência, né? O que é realmente importante, se faz sentido, né? Acho que eu já frisei bem isso. E aí, quando você estiver confortável com isso, você vai para o próximo passo, que é procurar por essas despesas fantasmas no seu extrato bancário e no cartão de crédito. Porque muitas vezes tem contas ali que a gente faz que ficam no débito automático e a gente nem percebe. Então, às vezes aplicativo de celular, às vezes tem uma porção de assinaturas de streaming, né? Hoje, principalmente, né? Você assina a Amazon Prime e aí depois tem lá vários canais que você pode assinar dentro da Amazon Prime, né? Você assina Netflix, que tem também os outros canais, a HBO, essas coisas. Eu não lembro mais, não assino mais, então não sei. Mas enfim, você acabou assinando e aí fica lá no débito automático e você nem lembra mais que assinou aquilo. Então dá uma verificada lá no seu extrato bancário e na do cartão de crédito, tá bom? Oi, Neuza, tudo bem?
A Neuza chegou aí, ela ganhou uma mentoria num sorteio que eu fiz. Bem legal. A Ana, a Deb, o Clóvis, a Eda, a Bruna, a Fátima, o Wendel, a Vani. Então, muito bom ver vocês aqui, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui, tá bom? Então, basicamente, despesa fantasma é isso. São essas despesinhas pequenas que a gente vai fazendo no dia a dia sem perceber. E elas são... elas realmente podem fazer muita diferença no nosso orçamento. Porque pensa bem, no dia a dia você fala assim, R$10 aqui, R$20 ali, 30, 50, às vezes você não percebe, né? Vou fazer mais essa parcelinha e você vai, né? Você sempre pensa no quanto você ganha o valor cheio. Só que, como eu falei, o nosso cérebro, ele prega peças na gente, ele se esquece de muita informação. E principalmente com finanças, a gente esquece de muita coisa. Então você, né, pensa sempre no valor cheio que você vai receber. E aí quando você pensa ali naquele gasto pequenininho, naquela parcelinha que você vai adicionar, você tá sempre pensando no valor cheio. Fala assim, isso aqui não significa nada, né? Uma merrequinha. Só que você esqueceu que lá daquele valor que você recebe, você tem que tirar todos os seus custos fixos, você tem que tirar o supermercado, você sempre tem contas que aparecem de última hora, né? Que você tem que pagar alguma coisa inesperada. Você tem que... Tem todas as parcelinhas que você já fez e que você não lembra, que você tem que diminuir do seu total. E aí você vai fazendo esses gastinhos pequenos e não se dá conta. Só que chega lá no final do mês, juntando todos esses gastinhos pequenos e mais as parcelinhas, já foi todo o seu dinheiro. Então essa é uma maneira de você começar a prestar atenção nisso. Então, vai todo dia anotando os gastos e todo dia dá uma olhadinha. Então, é uma maneira também de não pesar tanto, né? De não sofrer tanto na hora de olhar para as finanças. E esse é o começo, é um primeiro passo. Depois tem muita coisa que você pode fazer para ir organizando suas finanças, para conseguir montar uma reserva, para sair das dívidas. Eu não tô acostumada a falar, né? É bastante tempo, então a garganta já tá sofrendo. Mas então começa assim, né? Aos pouquinhos, é o primeiro passinho, mas já pode fazer uma grande diferença no final. E aí você vai pensando sobre o que realmente é importante para você. O que vale a pena? E aí, uma coisa que eu acho legal é assim, o que realmente é importante, você fazer aquilo ficar mais importante. Então, por exemplo, eu gosto de sair para tomar um café ou tomar uma cervejinha, né? Ficar de boa. E aí, o que eu costumo fazer? Eu trato esses momentos como uma recompensa. Então, se eu fiz uma semana que eu realizei bastante coisas, que eu consegui atingir uma determinada meta, cumprir o que eu tinha me proposto a cumprir. Então, eu já coloco essa recompensa para mim. No sábado, no domingo, eu vou lá naquele café, tomo aquele café, como aquele salgado, como aquele doce. Ou vou tomar aquela cervejinha com aquela porçãozinha, né? Vou passear em tal lugar, vou ver uma exposição, vou no cinema, no teatro, vou ver um concerto. Então eu faço esses momentos que eu gosto se tornarem mais especiais ainda.
ou se eu quero comprar alguma coisa. Então também eu me dou de presente por eu ter seguido aquilo que eu tinha me proposto a seguir. E então você vai aliando as finanças a algo que faça mais sentido e que seja mais valioso, né? E também você pode gamificar um pouco as coisas, sabe? Isso é legal. Esse mês eu vou tentar economizar tanto. Esse mês eu vou gastar X em tal coisa. O supermercado, eu quero diminuir a conta do supermercado para tanto. Então, coloca isso mais ou menos como um jogo, sabe? Não precisa ser. Finanças não precisa ser um assunto tão pesado e tão duro assim. Dá para você ir trazendo mais leveza, deixando mais divertido, mais interessante. E aí vai ficando melhor lidar com esse assunto. Bom, eu acho que eu já falei bastante, né? Acho que deu para entender o que são as despesas fantasmas e como começar a lidar com elas. E aí quero convidar vocês, eu vou começar a fazer um desafio. Esse desafio vai começar no dia logo depois do carnaval, no domingo depois do carnaval, dia 9 de março, agora deu um branco aqui, mas no domingo logo depois do carnaval. E vão ser 30 dias num grupo de WhatsApp que é justamente para organizar as finanças, né? O nome do desafio é Caça ao Tesouro. 30 dias para você descobrir onde seu dinheiro vai e fazê-lo ficar. E então vão ser ali os 30 dias que vão ser também tarefinhas como essa que eu vou propondo para vocês irem olhando para as finanças, irem se organizando. Nós vamos ter 2 lives com 2 especialistas em investimentos. Uma live com uma psicóloga, que ela vai falar justamente sobre comportamento. E no final eu vou dar uma aula, né, uma aula ao vivo também, né, para tirarem perguntas e tudo mais. E dar os passos para os próximos dias, né, os próximos passos para os próximos 30 dias, pelo menos. E eu acho que vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Quem tiver interesse em participar, aí deixa uma mensagem ou lá na minha bio já tem o link para adquirir o desafio. Vai custar R$ 97,00, né? E vão ser 30 dias de acompanhamento, então eu acho que vale bastante a pena para vocês tirarem dúvidas, para terem ali um acompanhamento, para a gente ir orientando. E o grupo vai poder fazer perguntas em alguns dias. O grupo vai ficar a maior parte do tempo fechado, então não vai ter ali um monte de gente falando e conversando. Vou abrir só alguns dias para as pessoas fazerem perguntas e aí eu vou dar as respostas no grupo. Então vai ter alguma interação ali para tirar perguntas. E basicamente é isso. Beber cerveja é terapia. Sim, é o que eu falei, né? Você coloca lá a cervejinha como uma recompensa. Você estabelece ali suas metas, seus objetivos, cumprir, então já toma a cervejinha de prêmio ali. É isso, caça ao tesouro. Porque é justamente isso. Geralmente, o seu rendimento, ou melhor, os seus gastos, ele esconde muito dinheiro ali que você pode usar de outra maneira, né? Muitas vezes é uma falta um pouquinho de organização, falta esse olhar consciente para suas contas, para os seus gastos. E à medida que você vai adquirindo essa consciência,
vai melhorando o seu padrão de gastos. Quando você tem um objetivo também. Então você sabe que se você fizer um gasto que não é tão importante assim, você vai ficar mais longe do seu objetivo. Né? E é aquilo que eu falei de você gamificar as coisas. Então, cada gasto que você fizer, você está deixando mais longe do seu objetivo, você está voltando, né? Imagina um tabuleiro, né, de jogos. Então, seu objetivo está lá na frente, na última casa do tabuleiro. Se você fizer um gasto desnecessário, você está voltando uma casa no seu joguinho ali. Então, se você conseguir economizar, então você já avançou mais, você avançou uma casa ou avançou 2 casas. É legal pensar nisso como um jogo. Por isso o nome do desafio que é Caça ao Tesouro, que também é para dar essa ideia de um joguinho, né, para trazer um pouquinho, uma visão mais leve, mais divertida para o dinheiro. Bom, era isso que eu tinha para falar. A Denise se recompensa toda semana. Acredito que seja até mais de uma vez por semana, né? Mas se você está se recompensando, então tá bom. Eu mereço isso, fiz por merecer, sempre com consciência. Isso, é. A, a consciência sobre os seus gastos é a coisa mais importante, né? Você ter consciência de onde você quer chegar, o que você quer conquistar, fazer um planejamento do que você quer comprar, e aí você começa a estabelecer um padrão de gastos, né? O que é importante, o que não é, o que realmente é necessário, o que não. E aí você consegue se organizar mais. Mas tem muitos detalhezinhos, muitas coisas, e tem muita gente também que tem os padrões de comportamento que muitas vezes vêm de coisas muito antigas, né? E que às vezes é bem difícil da pessoa sozinha lidar com esses padrões de comportamento. E isso a gente tem que olhar com carinho também e com atenção para lidar com essas coisas. Mas por hoje é só. Agradeço a presença de vocês. Agradeço quem tiver assistido a gravação também. Espero que vocês tenham gostado. E espero ver vocês mais vezes no meu perfil e ter vocês também no meu desafio. Então, vejo vocês mais pra frente, em breve.